Seja bem-vindo à Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Nós somos uma das maiores associações do país. Mesmo distante, nós estamos unidos. Você que ainda não é associado, venha fazer parte dessa casa. Será um prazer caminharmos juntos. Um bom evento a todos. Boa noite a todos. Sou o engenheiro civil Roberto Maestrello, conselheiro da EARP. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao evento o que pode e o que não pode no período eleitoral. A desinformação sobre as eleições e todas as mudanças de regras e questões de segurança por conta de um período de pandemia, sanar dúvidas dos eleitores, informá-los sobre os direitos e deveres, nos fez pensar nesse evento. E, para isso, convidamos o advogado Renato Ribeiro de Almeida, especialista em direito eleitoral, para falar sobre o que pode e o que não pode no período eleitoral. Mas, antes de apresentá-lo, vou falar sobre a programação e as regras que seguiremos.
Começaremos com o Dr. Renato, que fará uma palestra sobre o assunto, uns 35 a 40 minutos. Durante a palestra, todos poderão participar através das enquetes que serão enviadas a todos vocês. Pelo chat, poderão fazer somente inscrições para a roda de conversa, que terá início após a apresentação do Dr. Renato e por ordem de inscrição. Escrever no chat nome completo e profissão, escrever somente esses dados, esperar ser chamado pelo administrador, que irá abrir o vídeo e o microfone no momento. Será permitida uma inscrição por pessoa, conforme ordem e inscrição pelo chat. 3 minutos somente para pergunta ou posicionamento. Após esse tempo, serão fechados vídeo e microfone pelo administrador. Portanto, não exagerem, tá? Façam suas perguntas ou suas observações nos seus 3 minutos, tá? Muito bom, vamos falar sobre o Dr. Renato. Doutor em Direito do Estado pela Faculdade de Direito da USP, mestre em Direito Público e Econômico pela Universidade Presbiteriana do Mackenzie, membro da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB São Paulo e da Academia Brasileira de Direito Político e Eleitoral, a ABRADEP. Professor de diversos cursos de pós-graduação em Direito Eleitoral. Sócio fundador do escritório Rimeiro de Almeida e advogados associados. Doutor Renato, seja bem-vindo entre nós e a palavra é sua. Boa palestra. O doutor Renato está sem som, está mudo. Agora sim. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite. Primeiro, é um prazer falar com todos. Agradeço na presença do senhor, Roberto, esse convite. Foi um convite também feito pela senhora Ângela. Então, para mim é uma honra e, de antemão, peço desculpas pelo atraso, né? Atrasei para que as pessoas entendam um pouco. Eu sou, além de advogado e professor de direito eleitoral, né? Nesse período nós temos uma advocacia muito intensa. A sessão do Tribunal Regional Eleitoral hoje, discutindo as eleições, começou às 15 horas e ainda não terminou. Então, vai terminar por volta das 10 da noite. Nosso escritório teve algumas sustentações orais, acabamos de cassar uma candidatura a prefeito e a chapa inteira. O pessoal do escritório ficou fazendo outras sustentações orais e eu estava em audiência com o desembargador do Rio Grande do Sul, que nós impugnamos uma candidatura a prefeito da cidade de Porto Alegre. Provavelmente vai ter uma reviravolta lá em Porto Alegre devido a essa nossa aventura paulista por terras gaúchas, né? Então, por isso que eu atrasei um pouco, porque eu estava a falar com esse desembargador em Porto Alegre. E o que nós temos a falar aqui, de uma maneira muito rápida, e com o pessoal que não é propriamente da área do direito, então tentar deixar a coisa mais solta possível e entender como é que funciona essas eleições. E nós estamos num momento de vendo como é que funciona as eleições americanas, tentando compreender, fazendo esse paralelo. Então, como é que funciona a eleição brasileira? Como é que nós temos uma organização das eleições brasileiras? Essa organização, ela se dá primeiro por meio da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é uma justiça especializada, criada no Brasil ainda em 1932, logo depois da Revolução de 30, e daí essa justiça, na condição de justiça especializada que tem feito grandes avanços, porque ela tem a função de administrar as eleições, ela administra efetivamente as eleições, ou seja, ela realiza as eleições, ela tem a função de julgar as eleições, então todos os problemas, todas as controvérsias que vêm, ela é julgada pela Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral ela corrige também lacunas legais. Então, se a gente tem um problema de interpretação em relação à própria lei eleitoral, não acontece o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que vai para a Suprema Corte, que o Trump ameaça melar a eleição toda e tudo mais. Aqui nós temos já uma Justiça Eleitoral que estuda a legislação eleitoral e emite uma resolução dirimindo qualquer problema interpretativo. Então,
A gente tem muito mais segurança jurídica por essa perspectiva. E aí nós chegamos hoje numa eleição municipal. E como é que funciona essa eleição municipal? O que nós temos nessa eleição municipal? E principalmente, qual que é a vantagem que nós temos nessa eleição municipal em relação às demais eleições? Primeiro que quem vivenciou, quem foi candidato na eleição de 2016, nós não tínhamos sequer a possibilidade de utilização das redes sociais de forma paga. Então, nós estamos vendo aí no Facebook, no Instagram, as pessoas patrocinando publicações, patrocinando candidaturas, coisas que são muito categóricas, né? O sujeito faz o impulsionamento daquilo que ele acha que melhor lhe convém. E só que isso, para quem vivenciou as eleições de 2016, não havia essa possibilidade de impulsionamento, nós não tínhamos essa possibilidade. Agora, em 2018, começou a ser utilizado, principalmente pelas duas principais candidaturas, tanto o Fernando Haddad quanto o Jair Bolsonaro valeram-se muito das redes sociais de forma paga, e no ano de 2020, além de ser permitido essa mudança que houve de paradigma em 2018, nós temos a utilização efetiva e até impulsionada intencionalmente, incentivada pela Justiça Eleitoral, porque estamos no momento de pandemia, então estamos em momento de que as coisas devem ser feitas com o devido distanciamento social, e daí a rede social caiu como uma luva nessa possibilidade de se fazer campanha pelas redes sociais. Daí as pessoas vêm me perguntando, tanto meus alunos de graduação, pós-graduação, ou quando dou palestras para um público não jurídico, o pessoal vem perguntando, mas o que pode e o que não pode? E daí, claro que eu quero ouvi-los, claro que eu quero abrir para perguntas, eu acho que o intuito não é só eu falar aqui com os senhores, mas deixar à disposição de dúvidas, de perguntas, ver o que realmente interessa mais a quem está me ouvindo. E nós temos agora a possibilidade da propaganda na internet. Essa propaganda na internet ela deve ser feita exclusivamente por partido, candidato ou coligação. Somente partido, candidato ou coligação pode fazer recursos. Então, tem muita gente levando multa, inclusive cidadãos de Ribeirão Preto, que eu tenho notícia, que estão fazendo o impulsionamento, só que fazem esse impulsionamento porque gostam de um determinado candidato. Eu gosto de um candidato. Então, por gostar dele, eu vou lá e vou patrocinar 10 ou 15 ou 20 reais no Facebook para que ele tenha mais visibilidade. Isso não pode. O que pode fazer é a doação e conseguir aí que o candidato utilize o seu recurso por meio da doação. Então, primeira coisa importante, a propaganda eleitoral, ela deve ser feita por partido político, candidato ou coligação nas redes sociais. O que o cidadão pode fazer? O cidadão é livre para manifestar a sua opinião, as suas ideias, os seus apoios, as suas críticas, de maneira não paga. Então, eu posso compartilhar, eu posso criar grupos, posso fazer o que eu quiser, desde que não seja mediante pagamento, mediante dispêndio financeiro para esses recursos. E é assim que se dá a propaganda na internet. Mas houve uma manifestação dizendo que o fulano de tal fez caixa 2 ou cometeu algum crime. Isso daí merece direito de resposta. Eu tenho aí por todo o Brasil feito muito processo de direito de resposta em que o sujeito paga a multa, tem que responder, se não publicar depois o direito de resposta, acaba sofrendo algumas coisas que são bastante graves. Por que acontece isso? Porque efetivamente o sujeito acabou extrapolando, não é porque está fora, está para trás do computador, que pode fazer aquilo que ele achar que deve e fazer aquilo que acha que dá na telha, como diz no popular. Então, muito importante que a gente tenha essa consciência também. Um outro aspecto, mudando um pouquinho de assunto, nessas eleições, a Justiça Eleitoral está sendo rigorosíssima com questões formais. Como assim com questões formais? Primeiro, não é uma bagunça, o sujeito quer ser candidato. Primeiro, ele tem que fazer uma convenção. Se essa convenção ela não observa os trâmites formais, os trâmites regulares de uma eleição, ela pode ter problema. Então, aconteceu no próprio município de Ribeirão Preto um caso
de que um candidato teve problemas na sua convenção e acabou tendo o seu registro indeferido. Então, perdeu o registro, não é mais candidato, perdeu na primeira instância, perdeu na segunda instância, acabou desistindo de concorrer, desistindo de recorrer, porque já tinha contra ele tanto uma decisão de primeira instância quanto uma decisão de segunda instância. Então, isso aconteceu em Ribeirão Preto. Então, tem um ato formal. E que esse ato formal ele deve observar uma coisa que é muito importante, que é a participação feminina na política. Por que eu digo isso? Porque a legislação exige que pelo menos 30% da participação seja da cota de gênero, ou seja, uma participação que privilegie os dois gêneros. Se você tiver 70% de mulheres, tem que ter pelo menos 30% de homens. O que infelizmente acontece é que geralmente tem muito mais homens do que mulheres candidatas, e daí a legislação exige esses 30%, que efetivamente acaba sendo uma obrigação dos partidos para que observem esses 30% de mulheres. Então, essa é uma informação muito importante. Ah, mas eu estou num partido que não observou isso. Então, sinto muito, você vai cair a chapa inteira. E quando eu digo cair a chapa inteira, imagine um partido que faz 5 vereadores, mas teve uma candidata laranja que não teve nenhum voto, que estava ali para ocupar espaço. Aquela candidata, devido à presença dela, vai cair a candidatura toda. Isso já aconteceu na cidade de Valença, no Piauí, na cidade de Cafelândia, no estado de São Paulo, e foi assim que o TSE assentou o entendimento para que haja a efetiva cassação quando isso acontecer. Então, participação feminina é um tema muito importante, posso voltar depois, mas é um tema que merece muita atenção nessas eleições. Qual que é o outro tema que muita gente não sabe como é que funciona? Olha, começa uma eleição. Então, uma eleição se começa com um processo de registro de candidatura. O sujeito vai lá e registra a candidatura. Quando ele registra a candidatura, logo na sequência, a Receita Federal emite um CNPJ para ele. Ele passa a ter um CNPJ de campanha. E daí, ele, munido com esse CNPJ de campanha, acaba abrindo contas em banco. O que eu tenho sugerido para as pessoas? Que se abram 3 contas. Uma conta para receber fundo partidário, uma conta para receber fundo eleitoral e uma conta para receber doações privadas. E quanto que é uma doação privada? O sujeito, eu quero doar, eu gosto de determinado candidato, eu quero doar. Você pode doar até 10% daquilo que declarou no imposto de renda anterior. Então, 10% daquilo que efetivamente disse a Receita Federal, que esse imposto de renda, devido à pandemia, foi até junho, até o começo de junho desse ano, e a partir daí o sujeito ele tem um limite. Se é o candidato, o limite é o limite previsto pelo TSE para a cidade. Então, cada cidade tem um limite específico para os gastos do candidato. Daí, diferentemente do cidadão, que pode doar até 10%, o candidato pode doar até 10% não do imposto de renda, que isso é para o cidadão, 10% do montante total de campanha. Isso também é uma informação muito importante para quem quer fazer doação. Não sou candidato, sou eleitor, quero ajudar alguém. Ajude dentro do seu limite do imposto de renda de 10% do bruto, ou seja, ajude dentro das suas particularidades. O que nós estamos vendo Brasil afora é gente que recebeu o auxílio emergencial fazendo doação, o que não faz nenhum sentido. Evidentemente que isso é uma fraude, e sendo fraude, essa pessoa corre o risco de ela sofrer sanções por parte da Justiça Eleitoral, até por caixa 2, ocultação e até eventualmente crime eleitoral, e também o próprio candidato, que pode perder o mandato devido ao caixa 2. Então, isso é muito importante que nós falemos. Campanha de rua. O que pode fazer para campanha de rua? Pode fazer passeata, carreata ou caminhada. Então, o cara faz aquela caminhada, vai andando pela rua, tudo mais. Pode levar o som só durante esses tipos de eventos. Então, não existe mais aquele negócio do sujeito passar com o carro, com aquela música chiclete, aquele jingle, tudo mais.
Eu tenho jingles, para vocês terem uma ideia, de 2008, de 2006, de 2004 na cabeça, que não saiu até hoje. Até de 95, aquela propaganda do Fernando Henrique em 94. Levanta a mão, Fernando Henrique é o que vai ganhar. Essas coisas não saem da cabeça. Então, graças a Deus, nós não temos mais os jingles passando o dia inteiro na rua como nós tínhamos no passado. Então, essa é uma informação importante. Não se pode ter mais. E, principalmente, daí eu falo para o eleitor que está me assistindo, está assistindo essa palestra. Você agora dispõe do sistema chamado Pardal. O que é o Pardal? O Pardal é a possibilidade de se utilizar da rede social, de todos os elementos que você tiver a seu dispor, para fazer denúncias. Então, é um aplicativo chamado Pardal, criado pela Justiça Eleitoral. Daí você está na rua, vê um carro lá, todo plotado, todo pintado, quando, na verdade, o que pode é simplesmente o vidro traseiro. Ele está fazendo uma irregularidade. Cabe ao cidadão eleitor bater uma foto e mandar diretamente para a Justiça Eleitoral. Ou então está no estabelecimento comercial. O sujeito está numa churrascaria, o dono da churrascaria está lá com um monte de santinho ali no balcão onde você vai fazer o pagamento. Bom, churrascaria é pessoa jurídica. Pessoa jurídica participa das eleições? Não. Pessoa jurídica financia a eleição? Também não. Se financiar, é caixa 2. Então, a pessoa jurídica, churrascaria, vai ter problemas por estar fazendo propaganda de um candidato, além, evidentemente, do próprio candidato. Então, o cidadão consegue fazer essa fiscalização. Essa fiscalização é muito importante por parte do cidadão, é muito importante por parte do eleitor. Também é possível se fazer a propositura de ações. A propositura de ações por meio, acessando advogados e acessando o próprio Ministério Público. Então, são questões que são assim, eu quis fazer nesses 15 minutos que eu tive uma apresentação bem rápida. E, Roberto, se me permite, daí eu faço uma explanação conforme as perguntas, porque eu sei que atrasei, sei que o nosso tempo é limitado, mas o mais importante é ouvi-los com as dúvidas, com as demandas que nossos amigos de Ribeirão Preto têm. Fique à vontade, doutor. Fique à vontade. Vamos tocar do jeito que o senhor quiser. Perguntas? Vamos ver se temos, né? Carlos Alencastre. Temos uma pergunta aqui. Acho que o Carlos quer fazer uma pergunta. Ele está por aí? O Carlos está no chat, né? Será que o Carlos pode... Estão me ouvindo? Tá, agora sim, Carlos. Agora liberou, aqui não estava liberado o som, nem o vídeo. Você estava censurado, Carlos. Eu estou vendo tanta censura, eu sou candidato a vereador, né? E sou da Associação de Engenharia. Mas, viu, doutor? Eu vi o senhor falando aí na questão de 1/3 de candidatos, no caso, de gênero, né? Uhum. Se for uma chapa só de homens, tem que ter 30% de mulheres nessa chapa. E uma coisa que eu tenho dúvida, e eu tenho visto ser colocado também, não sei se é obrigatório, a questão de negros, né? Eu vejo todos os partidos colocaram negros nas suas chapas. É obrigatório isso ou é uma questão de, digamos assim, de obedecer alguma regra partidária? Eu não sei como é que isso funciona. Tenho essa dúvida. Bom, Carlos, excelente pergunta. Boa noite. Carlos, essa questão da participação dos negros, ela está muito controvertida. Por quê? Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o relator foi o ministro Lewandowski, agora no final de agosto. Portanto, os partidos já estavam se preparando, alguns partidos já se preparando para as convenções, e veio
essa decisão do Supremo Tribunal Federal vinculando as eleições. Então, os partidos eles se amoldaram, né, porque não foi uma decisão exclusiva do ministro Lewandowski, mas que o próprio plenário assim ratificou essa decisão. E daí os partidos estão observando. Tem um negócio aqui, fiquem atentos, enquete em andamento. Bom, é outra coisa. E daí os partidos estão observando isso. Nós não sabemos quão rigorosa vai ser a justiça eleitoral. Nós não sabemos o quão rigorosa vai ser a colocação disso. Mas é bom que se cumpra na medida do possível. Claro, se o partido não tem nenhum negro filiado, fica impossível. Não dá para o sujeito fazer aí uma falsidade ideológica, alguém de olhos claros igual eu, ir lá e lançar, dizer que é negro. Então, evidentemente que não é esse o caso. Mas daí o partido tem que tentar minimamente se colocar nisso e também cumprir o direcionamento de 30% para as candidaturas dos negros e pardos. Parece-me, e o que eu ouvi, o que vi na imprensa, mas ainda é carente esses dados, nós não temos todos esses dados, é que os partidos, em geral, cumpriram e até ultrapassaram a quantidade de negros. Porque é bem verdade que muita gente, o sujeito é pardo, até negro, ele se declarava branco. Agora, muitos estão se declarando conforme de fato são. Então, isso tem acontecido em muitos municípios grandes, como Ribeirão Preto, Jundiaí, Campinas. Em geral, os partidos não tiveram problemas. Eu não sei se é o caso do seu partido, mas, em geral, os partidos não tiveram problemas. No partido tem os candidatos. Eu li alguma coisa sobre essa questão. Achei que essa obrigatoriedade era para daqui 2 anos, né? Agora, de repente, é uma coisa assim, a gente fica meio em dúvida. Não dá para acompanhar tudo, né? Isso. Da área. E daí é interessante porque, de fato, nós temos o princípio da anterioridade eleitoral. As regras de direito eleitoral devem preservar 1 ano antes do pleito. Então, a mini-reforma, eu até falo isso bastante, eu vou até, depois eu vou, como cortesia, eu vou mandar um livro para vocês. Esse daqui é o Participe Eleições, Partidos Políticos e Ideologia, que eu lancei na última sexta-feira, é um livrinho pequeno, que é uma espécie de dicionário. O sujeito quer saber votação em lista, urna eletrônica, voto distrital. Então, esses assuntos, eu e um outro professor da USP, que nós lançamos esse livro. E esse livro maior é o meu curso de Direito Eleitoral, foi lançado há 15 dias, e daí nós temos, os dois estão sendo vendidos na Amazon, e esse livro ele explicita mais, com o prefácio do Dr. Noivo Campos, que é o presidente do TRE, e a revisão técnica do Kalel Dornaica, que é um advogado aí da cidade de vocês, é o vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral. E daí eles que fizeram um prefácio, outro a revisão técnica. Esse livro está entre os 5 mais vendidos da Amazon. Então, se alguém tiver um interesse, também eu recomendo, né? Claro que eu sou suspeito, eu sou o autor do livro. Mas chegou uma pergunta aqui. Se eu posso comentar sobre as respostas das enquetes. Bom, ótimo. É um tema que, olha só, por isso que eu resolvi abrir para perguntas, para que a gente falasse o que efetivamente interessa para as pessoas que estão ouvindo. Senão eu estou falando um assunto que não interessa, né? Nem cheguei a falar da participação dos negros, o Carlos veio com a pergunta. Você acha que temos plenas condições de realizar um pleito único? Teve gente que colocou 67%, tivemos poucos votos. Sim, 33% não. Eu dou duas explicações aí. Uma explicação de ordem técnica e uma explicação de ordem política. A de ordem técnica: é absolutamente impossível se realizar no Brasil uma única eleição. Nós temos, por eleição, mais de 500 mil candidatos. E a Justiça Eleitoral tem que registrar candidaturas, julgar o registro de todas as candidaturas,
julgar todos os processos, organizar as urnas de todo mundo. Então, se nós juntássemos tudo, nós teríamos mais de 1 milhão de candidatos de uma só vez. E isso daria uma implosão no sistema, com o tanto de servidores que nós temos, porque é impraticável. Por que é impraticável? Eu cheguei tarde na reunião de vocês justamente porque eu estava trabalhando com o desembargador no Rio Grande do Sul, por videoconferência, e a sessão do TRE de hoje ainda não terminou. Tinha mais de 100 processos na pauta para se julgar. Então, é impossível que a Justiça Eleitoral faça uma única eleição. É impossível, absolutamente impossível que se faça dessa forma, a menos que a gente gaste ainda mais do que já gasta com Justiça Eleitoral e dobre o número de juízes, de servidores e tudo mais. Isso também seria uma prática que, ainda mais num período de contenção de recursos, seria absolutamente impraticável. A justificativa política de ordem de direito administrativo, muito mais técnica, é que é impossível se fazer a unificação das eleições, e daí eu vou me valer de uma explicação da administração de empresas. Quando uma companhia, uma empresa compra outra, ela nunca demite todos os funcionários de uma vez. O sujeito se torna gerente, presidente, vice-presidente de uma empresa, de uma fábrica, de alguma coisa, chega naquela empresa e fala, está todo mundo demitido, agora eu vou colocar meu time aqui, todo mundo vai embora, tchau. Quando ele faz isso, a boa prática de administração de empresas diz que não deve fazer isso, porque ao demitir todo mundo saindo, o que vai acontecer? Ele vai perder a cultura administrativa daquela empresa. Então, ele precisa saber como é que eram as coisas. E daí, em administração pública, existe o princípio da continuidade do serviço público. Se você trocar todas as cabeças que decidem a todo tempo, em nível federal, municipal e estadual, nós vamos ter um problema gigantesco, porque até o sujeito entrar, olha, com o que nós temos, o sujeito entra prefeito hoje, até ele entender da máquina pública, até ele entender aquilo que ele foi eleito, demora um tempo. Imagine se trocar presidente, governador e prefeito ao mesmo tempo. Nós vamos ter um trabalho, um tempo ainda mais demorado para que as coisas comecem a andar efetivamente. Geralmente o governo começa a ficar bom no segundo ano de mandato das pessoas, quando elas entendem completamente aquilo que eles têm na mão. Então, essa é a justificativa. E tem uma justificativa que aí que parece essa 100% política, que é a justificativa de que muitos dos brasileiros não se lembram para quem votaram para deputado federal e deputado estadual. Porque a pessoa se concentra na candidatura para presidente da República, alguns se concentram na candidatura para governador do estado, e cargo de senador, deputado federal, deputado estadual, principalmente, o sujeito não se lembra. A maior parte dos brasileiros atua dessa forma. Então, o que vai acontecer? Então, o sujeito pergunta, sei lá, para o motorista de Uber na rua, para a faxineira, para o professor lá na academia, pessoas que não têm diretamente uma ligação com a política, as pessoas que estão, para o padeiro, pessoas da comunidade em geral. Essas pessoas vão dizer, eu votei no Haddad, votei no Bolsonaro, vou votar de novo no Bolsonaro, vou votar contra o Bolsonaro, mas faça o exercício de perguntar se ele lembra em quem ele votou para deputado estadual. Dificilmente essa pessoa se lembra. Se nós juntarmos ainda mais a candidatura municipal e a candidatura, portanto, de vereador e prefeito também, nós teremos aí uma situação ainda mais difícil. E daí nós vamos correr o risco de ter uma eleição em que os candidatos eles vão se preocupar com questões nacionais, e o que precisa ser efetivamente discutido no âmbito municipal, que é se o sujeito conhece a cidade, quais são as propostas da cidade, as coisas importantes de uma cidade ficam relegadas a segundo plano. Então, esse que é o problema. Numa cidade, eu costumo dizer, eu que lido com 72 campanhas atualmente para prefeitos em 6 estados da federação. Então, o que eu vejo advogando do PSL é o PSOL, que na eleição municipal pouco importa, muitas vezes, se o sujeito é do PSL ou se é do PSOL. Ele tem que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, ele tem que administrar a cidade, a legislação é a mesma. E ele não vai intervir no domínio econômico. Quem vai intervir no domínio econômico? O presidente Bolsonaro.
Então, as questões ideológicas, se de direita ou de esquerda, elas fazem muito mais sentido quando estamos a falar de campanha presidencial ou campanha para governador, porque o governador, o presidente da República, ele tem mais escopo para andar mais à esquerda ou mais à direita. Dentro do município, o sujeito quer saber se a árvore, se a praça está bem cuidada. E cuidar de praça não interessa se é de direita ou de esquerda. Cuidar bem da educação do município não interessa se é de direita ou de esquerda. Cuidar bem do hospital público do município, pouco importa. É mais uma questão de gestão. Então, a gente não pode partidarizar muito as eleições municipais, porque se levar essa discussão para o governo federal, a gente corre o risco de não ter uma escolha tão sábia. Então, se alguém quiser me questionar ainda sobre essa pergunta número 1, não sou o dono da verdade, eu sei que, inclusive, na enquete estou perdendo, mas estou aberto aí para conversar com todos. Roberto? O senhor está sem o áudio. Doutor, eu sou mediador, mas eu também gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que seria muito bom. O senhor não acha que nós vivemos em eleição? O país de 2 em 2 anos tem eleição. E, na minha opinião sincera, eu acho um absurdo, porque nós vivemos em eleição. Então, o sujeito ele se elege para presidente da República, mas ele sabe que daqui a 2 anos ele tem que influenciar na eleição municipal. Ou então ele começa a trabalhar em função dessa eleição. Aí, eleitos os prefeitos e vereadores daquele mandato, já se está pensando na eleição majoritária, ou de presidente, ou de deputado federal, etc. Isso aí não é devido também a essa quantidade enorme de partidos que nós temos? Porque, se o senhor vê, por exemplo, nos Estados Unidos, as eleições as pessoas votam até no xerife da cidade, quer dizer, é um caderno de eleição. E lá eles têm uma Constituição que tem mais de 200 anos e a coisa funciona. Então, por que é impossível, sendo que nós temos uma estrutura imensa de tribunais e uma opção de gente trabalhando, por que não se equipara, por que não se melhora esse país para poder ser mais rápido? Nós temos uma eleição de 5 em 5 anos, sei lá, uma coisa para poder dar tempo a tudo aquilo que o senhor disse, inclusive, da pessoa entrou, ele leva 2 anos para se entender com a máquina, para depois começar a realizar. Desculpe a pergunta longa, mas é isso aí. É muito boa a sua pergunta, eu concordo quase que integralmente. Na verdade, o que acontece? O Brasil ele tem esse problema que foi introduzido com a emenda constitucional em 98, que é o problema da reeleição. Então, o sujeito se elege e a primeira prioridade de alguém que chega ao poder é ser reeleito. Essa é a prioridade número 1 de qualquer político. A prioridade número 2 também é ser reeleito. A número 3 também. Daí a 4, 5, ele que escolhe qual que é a prioridade. Então, o problema maior, ele acaba sendo a reeleição. Eu sempre defendi que nós deveríamos ter um mandato único e de 5 anos, para dar mais tempo para que as coisas sejam feitas. Na época da crise hídrica aqui em São Paulo, eu escrevi um artigo dentro de um livro chamado Direito e a Crise Hídrica, e várias pessoas, juízes, promotores, advogados, nós escrevemos esse livro, né? E o que aconteceu nesse livro? Eu falo que o Brasil investe pouco em recursos hídricos e saneamento básico, principalmente estrutura de água e esgoto, porque isso fica debaixo da terra, demora tempo para se licitar. Então, Roberto, imagine, demora, primeiro, para você fazer uma licitação. Os senhores que são engenheiros, quem é engenheiro também assistindo aqui, sabe que um projeto não nasce do dia para a noite. Isso carece de estudos e tudo mais. Daí tem um estudo, vai fazer uma licitação, daí a empresa vai lá, ganha a licitação. Alguém vai e vai impugnar essa licitação. Então, até a licitação efetivamente sair, já passa 1 ano, 2,
entre impugnações e tudo mais. Daí vai começar a obra. Daí o sujeito é prefeito. Ele fala, mas em 2 anos eu não consigo entregar essa obra. Então eu vou deixar para o meu sucessor a entrega dessa obra, mas é uma obra que vai ficar debaixo da terra, ninguém vai ver. A pessoa vai lembrar que faltou água só quando faltar água em casa, mas ninguém fica falando, que bom que ele fez aquela obra que custou não sei quantos milhões. Então é mais fácil fazer viaduto, é mais fácil fazer ponte estaiada, é mais fácil fazer coisas mais simples que dão a visibilidade necessária para o político, mas sem aquele projeto de Brasil, aquele projeto que nós deveríamos ter, que é o projeto de Estado. O Brasil não tem projeto de Estado. O governante entra, tenta a reeleição e ele tenta ficar o máximo possível no poder e fazendo coisas que lhe deem algum tipo de visibilidade. Então, é muito complicado isso. Eu digo que realmente nós temos aí um problema. E em relação às formas, o pessoal perguntou da urna eletrônica e tudo mais, aí eu compartilho uma visão de quem está dentro, entendeu? Eu acho que daí eu vou compartilhar algo que foge um pouco, talvez, da vivência de todos e mostrar como é que eu fui convencido disso. Eu acompanho eleições desde que sou criança. Me lembro muito bem que nas eleições antes da adoção da urna eletrônica, isso era feita em escolas, em ginásios de futebol, ginásios municipais, a apuração. Nós tínhamos um juiz eleitoral, um promotor eleitoral e um monte de gente da comunidade convocada para fazer essa apuração. E eu conheço uma série de pessoas que hoje comentam, porque os crimes estão devidamente prescritos, que falam abertamente, olha, Renato, eu ficava lá com uma caneta Bic no bolso, a hora que eu via lá um voto para o Lula, eu nunca gostei do Lula, eu riscava junto, anulava o voto. Tem gente que fala isso. Eu ficava com uma caneta Bic lá, a hora que via um voto sem nenhum, eu votava para alguém. E isso de todos os partidos. Então era o juiz dar uma saidinha e beber uma água, qualquer coisa, o sujeito ficava lá e votava. E nós tínhamos muito mais fraudes, porque efetivamente as pessoas da comunidade, muitas vezes ligadas, imagina uma eleição municipal que todo mundo é primo de alguém, todo mundo é primo de algum candidato. Daí a pessoa ia lá e acabava ficando fazendo essa forma de apuração. Então era muito mais difícil. A Justiça Eleitoral adotou esse sistema da urna eletrônica. E até hoje eu vi como é que é feita a organização da urna eletrônica. Primeiro que envolve a OAB, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Federal, os juízes eleitorais, os juízes federais, todo mundo fiscaliza, todo mundo analisa, todo mundo vê como é que é a organização dessas urnas. Existe um certo concurso que a Justiça Eleitoral dá para hackers tentar invadir a urna. E tem um prêmio que o prêmio é bom. Nunca ninguém ganhou esse prêmio. Então, a coisa realmente é interessante. Nós temos aí fake news, o sujeito tem um vídeo de que ele votou, de não sei o que lá. Mas nunca ninguém levou à Justiça Eleitoral, o conhecimento da Justiça, sequer um único processo mostrando que há fraudes na urna eletrônica. Pode ser que tenha fraude? Pelo menos nunca ninguém provou. Já chegou um sujeito para mim, uma vez candidato a prefeito, indignado, dizendo que na cidade pequena em que ele concorreu ao cargo de prefeito, no lugar de votação da mulher dele, ele não teve nenhum voto. E revoltado, queria impugnar a urna, fazer um monte de coisa, né? E eu falei, o senhor tem certeza disso? Eu falei, eu não vou entrar com uma ação, discutindo aí, né? Daí depois ele me ligou, quando eu ia entrar com a ação, dizendo para não entrar, porque ele tinha entendido o que tinha acontecido. Na verdade, a mulher dele tinha arrumado um amante, que era justamente o adversário dele, e ele já tinha entendido que a mulher tinha votado em outra pessoa. Então, o problema dele era conjugal, era direito de família, não direito eleitoral. E nós temos isso, nós vivemos isso. Então, a urna é fiscalizada. Agora, de um ponto de vista técnico, essas urnas, eu estive há 2 dias, sexta-feira da semana passada, eu estive com um juiz eleitoral despachando um processo, ele estava com 6 caixas assinando o lacre de urna. E é um papel azul que vem um monte de assinatura e esse lacre vai em todas as urnas, né? E assinando freneticamente.
E essas urnas, elas são individualizadas. Então, é até possível que alguém faça, olha, alguém tendo acesso, vamos imaginar o Homem-Aranha vai lá e consegue ter acesso a uma urna para violar aquela urna. Ele vai lá, tira o lacre sem rasgar direitinho, troca flashcard e consegue fazer a mudança da urna. Vamos dizer que alguém consiga fazer isso. Ele vai ter alterado uma urna. Como é que esse sujeito vai alterar o resultado de uma eleição como uma cidade de Ribeirão Preto? Como é que ele vai fazer isso em escala nacional para alterar todas as urnas? Então, é outra situação que dificulta um pouco. Fora que é muito mais rápido, né? Nós estamos vendo como é que está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem 50 estados. Cada estado tem uma forma de votação, cada estado tem uma cédula. Tem estados que adotam urna eletrônica, tem estados que não adotam urna eletrônica, porque não tem dotação orçamentária para isso. É um país rico, só que quem que vai lá e vai comprar urna? Eu conheço um cara no Brasil que vende urna. Ele já tentou ir nos Estados Unidos vender. Teve condado que comprou, teve condado que não comprou, porque vocês estão vendo nas eleições que são feitas por condados. Então, cada condado tem ainda uma forma de urna de organização diferente. É por isso que essa bagunça, essa coisa toda, que vai demorar alguns meses, demora 2 meses nos Estados Unidos para você conseguir resolver o último voto. Ainda mais essa história de votar pelo correio e tudo mais. Então, é um sistema muito confuso. Nesse ponto, a gente vence de muito mais do que 7-1. A gente que está acostumado a perder nesse ponto, a gente ganha. Agora, o que eu acho que tem que acontecer? De fato, Roberto, o senhor tem toda a razão quando diz, temos eleição a cada 2 anos. Não deveríamos ter eleição a um tempo maior para que o sujeito conseguisse realizar o trabalho dele e depois fosse fazer outra coisa da vida. Tem gente que já é deputado há 10 mandatos. Então não faz sentido o sujeito ficar 40 anos no parlamento. O próprio presidente Bolsonaro ficou quase 30 anos no parlamento. Daí se tornou presidente da República. Ou seja, quais são os projetos? E isso tantos outros deputados, tantos outros parlamentares. O ex-senador Suplicy ficou 3 mandatos de 8 anos. Então, 3 vezes 8, 24 anos, ficou dentro do parlamento da condição de senador por São Paulo. E assim por diante. Então, tem que pensar muito bem nessas questões que nós temos. Mas a urna, eu não vejo a urna como um grande problema. Acho que a urna é uma coisa que, no Brasil, é uma coisa que, até hoje, até que se prove o contrário, tem dado certo. Outra pergunta aqui. Usar adesivo de candidato na hora da votação é boca de urna? Não, não é. Rigorosamente na legislação, hoje eu falei isso à Rádio Justiça, não é boca de urna. Então, usar adesivo, o sujeito pode usar adesivo? Pode. O que ele não pode fazer, o que é a boca de urna? Eu chegar e falar, ô Roberto, vota aqui no fulano de tal, vota aqui na Cris, no Duarte Nogueira, sei lá em quem, aí em Ribeirão Preto, no dia da votação, que a partir das 10 horas da véspera da eleição, do sábado, não se pode mais fazer a propaganda. Por quê? Já teve tempo do eleitor se convencer de quem são os candidatos, de se convencer qual que vai ser a escolha dele e ir votar em paz. Então, a partir do descanso noturno, a partir das 22 horas, o eleitor começa a ser importunado, ou durante o próprio trajeto, às vezes até na fila ali para votação, alguém vai lá encher o saco do eleitor, isso é boca de urna, porque é um constrangimento. Você já escolheu, já sabe quem quer ser o candidato, já sabe o que você vai fazer lá na urna, e alguém está indo te encher o saco fazendo essa abordagem constrangedora. Esse é o crime de boca de urna. A manifestação silenciosa, o sujeito coloca lá, tem gente que vai colocar na máscara o adesivo lá, 15, 45, 13, 11, sei lá qual que é o número, 40, o número que o sujeito quiser. Ele coloca lá, vai para a urna e acabou. Não tem problema nenhum. Camiseta também pode, só que a camiseta, se ela for distribuída, ela é brinde, ela é compra de voto. E tem gente que vai com uma camiseta branca com adesivo. Isso pode, é manifestação espontânea do eleitor. O crime é a abordagem, o crime é ficar lá na frente da escola abordando e entregando o santinho. Isso que não pode. Assim como também é crime, e prestem muita atenção nisso, no dia da eleição, pedir voto na rede social, porque a rede social é a praça pública atual. Então, o sujeito chega no dia da eleição e fica lá pedindo voto. Olha, vote
vote 17, vote 13, vote 15, vote 41 no dia da eleição. Isso não pode porque a pessoa já teve o tempo necessário para fazer a sua escolha. Pode votar sem o título de eleitor físico? Sim, pode votar com qualquer documento oficial com foto. Quem é advogado pode votar com a carteira da OAB. Quem é engenheiro pode votar com a carteirinha do CRM, do Crescides, desculpa. Quem é médico vota com o CRM, assim por diante. Não tem problema nenhum, desde que você saiba qual que é a tua zona eleitoral, qual que é o teu local de votação. Tem outras? O que não pode na hora de votar? Bebida alcoólica, não pode. Não pode estar alcoolizado porque você não está no gozo das suas faculdades mentais. Pode usar camiseta com foto do candidato, pode votar com RG e não pode fazer boca de urna. Boca de urna é ilegal, como já falei, é crime eleitoral. O que pode na hora de votar? Manifestação individual e silenciosa. Sim. Fiscais dos partidos podem usar crachá contendo nome e legenda? Não só pode, quanto deve. Obrigatório estar identificado. Se eu sou fiscal do partido, o sujeito coloca lá o partido, o nome dele e fiscal do partido. Usar broches e bandeiros e adesivos de candidatos? Pode, só não vai votar com uma bandeira de 2 metros, porque você vai atrapalhar a circulação de pessoas. Mas levar uma coisa sutil, um broche, um boné, uma bandeirinha, alguma coisa assim, pode. Locais de votação, o que pode acontecer com o candidato? Jogar santinho perto do local de votação. O candidato que fica lá enchendo o saco, fazendo boca de urna, ele pode ser punido com crime eleitoral. Vai ser encaminhado à polícia, vai ser preso por crime eleitoral em flagrante. Pode jogar santinho perto do local de votação, fazer o derrame de santinhos? Isso não pode. A resolução do TSE, embora não esteja previsto expressamente em lei, a resolução do TSE proíbe essa prática, e é uma prática que emporcalha a cidade, né? A pessoa vai sujar a cidade à toa, sem nenhuma motivação para isso. Infelizmente, as pessoas ainda fazem isso, porque tem alguns eleitores que pegam um santinho na rua, indo no local de votação, para escolher em qualquer pessoa para votar. Então, às vezes, a pessoa nem sabe, vê aquele que ele acha bonito no dia da votação, pega ali qualquer um no chão e vota. Mas isso, evidentemente, que não é uma prática nem um pouco recomendável, porque você está fazendo aí um crime ambiental, está jogando coisa no chão, denegrindo a natureza. Em relação ao candidato, se ele fica muito dentro do local de votação, além da crime de boca de urna, nós estamos proibindo as aglomerações. Então, se o sujeito está fazendo uma aglomeração ali, além de ser proibida a aglomeração no Código Eleitoral há mais de 30 anos, é claro que, num contexto de pandemia, o sujeito ainda pode sofrer outro tipo de sanção. Voto em branco e nulo são contabilizados durante a eleição como votos válidos? Não, essa pergunta todo mundo vem. Todo mundo já recebeu aquela corrente dizendo que se ninguém votar em nada, vai anular as eleições. Ninguém vai votar em ninguém e vamos anular as eleições. Isso é fake news. Por que é fake news? Se ninguém votar em ninguém e o cara votar em si, ele vai ser eleito com 100% dos votos. E vai ser eleito de forma acachapante, teve 100% dos votos, ou seja, é fake news. É melhor que escolha. Se você vota em branco ou aperta um número que não existe e confirma, o que vai acontecer? Simplesmente você não participou das eleições, o teu voto é descartado, como se não existisse. A diferença está apenas na forma como o eleitor decide votar. O voto nulo é registrado quando o eleitor digita número e pertence com... E daí tem uma outra pergunta aqui. Todos os cidadãos são obrigados a votar? Sim, são obrigados. A legislação brasileira obriga essa votação. E daí, diferente de outros países, alguns países têm o voto facultativo, nós não adotamos o voto facultativo, e o Brasil, por conta disso mesmo, é o país com maior participação política no planeta. Então, é um país que as nossas eleições, elas dão legitimidade aos governantes, porque, efetivamente, todo mundo acaba votando. Nós temos mais de 100 milhões de eleitores, embora
tenhamos uma taxa de 25% de abstenção, ainda assim temos uma quantidade muito grande de pessoas votando. Roberto? Ó, fizeram mais uma pergunta aqui. De 16 a 18 anos, são obrigados a votar? Não. Não é obrigado a votar de 16 a 18 anos, e os idosos, né? Idosos não, pessoas com mais de 60 anos, né? Idosos, eu não considero mais alguém com mais de 60 anos idoso. Isso não é bem assim. Mas pessoas com mais de 60 anos não precisam mais ser obrigados a votarem. Roberto, temos mais perguntas? Está sem o áudio. Alô? Alô, doutor? Agora sim. Acho que não temos mais perguntas. Eu só arremataria no final, doutor, que como nós estamos num país de controvérsias, eu pergunto, a Justiça Eleitoral se equipou efetivamente para esse contato pessoal que nós vamos ter? Quer dizer, nós vivemos, eu falei em controvérsia, porque não pode ir na escola, mas pode ir no boteco, aquelas histórias, né? E correm boatos, né, na internet, aí que depois das eleições vão fechar tudo, porque o interesse é só na eleição, etc. E tal. Eu duvido disso aí, mas, em todo caso, eu faço a pergunta, porque é muito importante que as pessoas se sintam seguras em ir votar, claro, né? Então, nós vamos ter uma segurança relativa com relação ao Covid nessa história? As recomendações, eu tenho participado bastante dessas discussões, as recomendações estão sendo bem rígidas. Então, se o sujeito tem sintomas, não deve ir votar. Se o sujeito teve diagnóstico de Covid a partir do dia de hoje, que nós temos aí esse período de quarentena em que o cidadão tem que ficar isolado efetivamente, ele não deve votar. E o que acontece é que será observado aí os rígidos protocolos. Então, no período da manhã, as pessoas com mais de 60 anos poderão votar para evitar a aglomeração dessas pessoas, então é melhor que elas façam essa votação antes. Os mais jovens vão votar mais tarde, e o que está sendo obrigatório só vai adentrar no local de votação portando máscara, então usando a devida máscara. Se recomenda que o eleitor leve a sua própria caneta para assinar lá que votou, e vai haver também o álcool gel para todo mundo. Então a Justiça Eleitoral comprou álcool gel, tudo mais, para que tenha lá o álcool gel, para que os espaços sejam devidamente ventilados, para que haja o distanciamento. Então o sujeito, a hora que ele vai chegar até a urna, é interessante que está feito todo um protocolo. Os servidores, as pessoas que foram convocadas, foi feito todo um protocolo. Então, o sujeito vai, ele vai se afastar um pouco, cerca de 1,5 m, 2 metros da mesa, ele abaixa a máscara para que o devido chefe lá da sessão perceba, descubra que realmente é a mesma pessoa. Que é incrível, o Brasil tem ainda gente que vota pelo outro, né? Então, tem essas coisas. Daí vai descobrir, é você mesmo, Roberto, que está aqui e tal, vai votar. E daí coloca a máscara de novo, assina, vai ao local de votação e depois pode ir embora. Então é assim que funciona. É interessante isso, eu conto até uma história que é muito interessante. Essa eu ouvi, eu fiz o meu doutorado na USP, e um dos professores meus no doutorado, a graduação e o doutorado eu fiz na USP, é o professor Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo conhece. E o ministro Lewandowski, quando ele era presidente do TSE, ele foi acompanhar uma eleição na Alemanha. E daí ele perguntando lá pelos membros da Suprema Corte da Alemanha, acompanhando a eleição, ele fez uma pergunta que ele ficou bastante surpreso, que na Alemanha não tem um sistema para garantir que alguém, não tem um software para garantir que alguém vote só uma vez. Então, no Brasil, se o cidadão vai lá, eu vim votar,
Daí ele assina, é jogado lá que o sujeito votou. E daí ele aparece de novo para votar, ou aparece em outra sessão, qualquer coisa assim, o sistema vai apontar que aquele cidadão já votou. O Brasil tem isso. E a Alemanha não tem. Então o ministro ficou horrorizado. Falou, mas imagina, vocês não têm isso. Ó, no Brasil nós temos um sistema que aponta caso o brasileiro, o eleitor brasileiro, queira votar mais de uma vez. E o mais estarrecedor foi que os ministros olharam para o ministro Lewandowski e fizeram a seguinte pergunta para ele. E isso, para a gente, é uma lição absurda, que é, mas ministro brasileiro, por que alguém iria querer votar mais de uma vez? Então, foi essa pergunta que foi feita. Por que algum cidadão iria querer votar mais de uma vez? Qual seria a motivação de alguém em querer votar mais uma vez? E daí mostra o quanto que a gente precisa evoluir como civilização para chegar nesse ponto. Nós temos que ter um software para impedir que as pessoas votem mais de uma vez. Tem gente que vota, inclusive, por falecidos. Pega lá o título de eleitor do pai que já faleceu e quer votar até morto votando no Brasil. E daí, para eles não compreenderam a necessidade de ter um software, porque não se imagina, numa sociedade como aquela, um cidadão votando mais de uma vez. Então, para mim, olha, eu termino com essa reflexão, porque ela é uma reflexão muito interessante, é uma reflexão mostrando como é que o nosso nível civilizatório ainda tem que percorrer um caminho para chegar nesse ponto. O ano passado eu visitei o Japão e tive a oportunidade de conhecer um pouco do sistema eleitoral deles, né? É impressionante a própria cultura, a forma que as pessoas, o sujeito esquece alguma coisa, agora com essa coisa do terrorismo todo eles retiram, mas o sujeito esquecia alguma coisa em algum lugar, ele voltava no dia seguinte e encontrava aquela coisa no mesmo lugar. Hoje eles retiram, mandam em algum lugar, no achados de perdidos, tudo mais, com medo daquilo ali ser uma bolsa, uma mochila, uma bomba, alguma coisa assim. Mas era muito comum esse tipo de prática. Então, interessa bastante para a gente pensar, refletir um pouco sobre o nosso nível civilizatório. E temos que percorrer um longo caminho. Nós fazemos muitas críticas aos políticos, críticas que são verdadeiras, mas esses políticos são escolhidos por nós e são pessoas que foram eleitas, isso que é o mais grave, ou seja, alguém escolheu essas pessoas na condição de nossos representantes, as pessoas não compraram a vaga, não teve nada disso, alguém teve que ir lá na frente da urna e depositar a confiança no político A, B, C ou D. É muito importante que a gente tenha essa reflexão, nós somos, em última análise, justamente os responsáveis por isso que está aí, né? Doutor Renato Ribeiro de Almeida, muito obrigado pela sua palestra, foi muito explicativa, muito elucidativa. Foi um prazer tê-lo aqui conosco na Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Eu me sinto orgulhoso de representá-la e estou agradecido pela sua presença. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço que Ribeirão Preto é uma cidade que está sendo muito acolhedora, sempre foi. Palestrei em 2018 com o atual presidente do tribunal, doutor Noivo Campos. Palestrei com ele na Associação dos Advogados de Ribeirão Preto, num evento na FAAP, com bastante gente. Agora tive a oportunidade de falar também aos engenheiros, aos arquitetos, a todo mundo de outra área, que eu tenho certeza que é muito mais interessante do que a área do direito. E, portanto, para mim é uma cidade que sempre o pessoal da imprensa, CBN, tem uma revista também, acho que é uma Revide, né? Uma revista que sempre me procura, o jornal, a Tribuna, sempre sai alguma coisa nossa. Então, Ribeirão Preto é uma cidade que eu gosto muito, fora que é uma cidade lindíssima. Então, para mim, é sempre a única coisa que eu lamento é não ir a Ribeirão Preto, porque daí, com esse negócio de fazer online, eu já perdi a oportunidade de palestrar em Recife, perdi a oportunidade de palestrar na Serra Gaúcha, perdi a oportunidade de palestrar no Rio de Janeiro, palestrando aqui dentro de casa, a coisa nem sempre é tão legal assim. Muito obrigado, doutor. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado a todos pela participação. E estamos aí. Obrigado. Sigo à disposição. Forte abraço. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.